Oitavos anos, ensino fundamental, semana 2, apostila 4. A crise do sistema colonial. Primeiro, o que é o sistema colonial? Nós temos que pensar que Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda são poderes, eram reinos poderosos que, principalmente Espanha e Portugal, o primeiro reino europeu a investir em grandes navegações, buscavam novos territórios, novas formas de comercializar, novas formas de adquirir riquezas, porque isso significaria prosperidade para o reino. No momento em que esses povos chegam ao continente americano, descobrem, invadem esse território e dominam esse território, que nós chamamos hoje de América, começa ali um processo de exploração de riquezas, extração de riquezas, como no caso do pau-brasil, do ouro, da prata, que pudesse ser extraído do território para gerar riqueza para esses reinos e o que podia ser produzido, trazido de fora e produzido aqui, no caso principalmente da cana-de-açúcar, que nós vamos ver aqui no caso da América Portuguesa, que é o Brasil, essa produção, né, durante muitos séculos. Então ali, nesse momento de chegada ao continente americano e criação dessas formas de exploração e de produção, é o que nós chamamos de sistema colonial. Nós éramos colônia desses reinos europeus. Nós éramos explorados, nós éramos controlados por esses reinos europeus, que obviamente criavam leis que mantinham esses territórios amarrados a esses poderes lá na Europa. Então, essas leis e costumes que mantinham esse controle europeu sobre esse território é o que nós chamamos de pacto colonial ou exclusivo colonial. Exclusivo colonial ou pacto colonial, porque estas colônias só poderiam comercializar com as chamadas metrópoles, o seu colonizador. No caso do Brasil, nós só poderíamos comercializar com Portugal. E tudo passava pelo controle do Estado português, pelo controle da coroa portuguesa. Quando a gente fala coroa, como nós falamos também em aulas passadas, a coroa são os cofres dessa administração do Estado. Então a gente fala coroa espanhola, coroa inglesa, coroa portuguesa. É o poder desse Estado, desse reino que controla esses territórios. Portanto, havia esse pacto colonial que mantinha essas relações de domínio, no caso do Brasil, em relação a Portugal. Nós estávamos sob domínio de Portugal. Quando que isso vai começar a mudar? Bom, durante os 300 anos, mais de 300 anos de controle de Portugal, muitas revoltas vão acontecer, muitos conflitos vão acontecer, muita contestação a esse poder, a esse tipo de domínio, de exploração, mas o fato é que esse sistema, chamado sistema colonial, ou sistema de exploração colonial, só vai começar a se enfraquecer de verdade a partir de 1750, quando coincide ali com a chamada Revolução Industrial. Revolução Industrial que se inicia na Inglaterra. A Revolução Industrial ela começa a dar origem a um sistema econômico que esbarrava muito nessa questão do pacto colonial, que é o sistema do capitalismo, que não é mais mercantil, quer dizer, não é mais do mercantilismo, do sistema mercantilista, que é o sistema principal dessa exploração econômica, mas é um capitalismo cada vez mais industrial. Nós vamos ver a diferença de um para outro e como é que isso começa a se bater. E em outra questão importante também, a partir de 1750, são as chamadas revoluções, as ideias iluministas que vão enfraquecendo politicamente
esse pacto colonial, porque vão enfraquecendo o poder desses reinos europeus, desses estados europeus, e vão estourar em grandes revoluções, como por exemplo a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Bom, a gente está falando do mundo comercial. A partir de 1750, vamos colocar aí 1750, né? Portugal sofre muito a concorrência de outros reinos europeus, mas principalmente o crescimento da Inglaterra. A Inglaterra, desde a sua Revolução Gloriosa, entre 1640 e 1688, que foi o primeiro tema que nós estudamos na escola. Voltem lá no primeiro bimestre, nós estudamos Revolução Inglesa, a ascensão, o crescimento da burguesia, dos grandes comerciantes, que começam a minar esse poder da nobreza e da realeza. Quer dizer, esses grandes comerciantes tinham poder econômico, mas ainda não tinham poder político. E eles vão cada vez mais assumindo esse poder. Por isso que essas revoluções, esse período é chamado de as grandes revoluções burguesas, porque os ideais dessas revoluções eram burgueses. E entre esses ideais burgueses, o ideal de liberdade econômica, ou o liberalismo econômico. Isso vai ter um peso muito importante, essa ideia do liberalismo econômico, as liberdades econômicas, porque isso batia de frente, batia contra o pacto colonial. E muitos grupos de grandes comerciantes, mercadores, homens ricos vão cada vez mais receber essas ideias do liberalismo econômico e combater o poder do Estado, o poder desses reinos europeus que queriam controlar o comércio de toda maneira para a sua própria sobrevivência. Quanto mais impostos, quanto mais o controle do comércio acontecesse por parte desses reinos, mais poder esses homens do reino tinham. Mas os burgueses, os grandes comerciantes, mercadores, não eram, em sua maior parte, homens da estrutura do reino. Eram homens que investiam, eram homens que tinham riquezas, mas que muitas vezes essa riqueza e esses lucros se perdiam nos impostos cobrados por esses reinos. Então o liberalismo econômico ele é muito importante, as ideias de que o Estado não pode interferir na economia, ou de que o Estado não deve cobrar tantos impostos, ou que o Estado nem deve existir, em algumas ideias mais radicais. O liberalismo econômico ele traz essas ideias e fornece esse combustível para criticar o poder desses reinos poderosos europeus. Nós vimos também o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, que a partir de 1750 até 1777 ele é o primeiro ministro de Portugal no reinado de Dom José I. O Marquês de Pombal, ele um sujeito ilustrado, quer dizer, um sujeito de conhecimento, um sujeito que estudava muito, que conhecia essas ideias iluministas, ele faz parte do chamado despotismo esclarecido, que é um momento da história em que há uma tentativa de reforma para tornar o Estado português, o Reino de Portugal, mais racional no sentido contábil, quer dizer, no controle de impostos, no controle da economia, a tentativa de tornar a economia mais dinâmica, o comércio mais, fazer o comércio girar mais, porém sem mudar muito a estrutura política. Então é uma tentativa de reformas, porém sem mudar o poder da nobreza e da realeza, né? Então há uma tentativa de conciliar, digamos assim, os interesses do liberalismo econômico, mas sem mudar a estrutura do Estado, a estrutura desses reinos e principalmente o pacto colonial. O pacto colonial ele é reforçado, então aumenta o controle de impostos, aumentam os impostos,
são criadas novas formas de controle de impostos, por exemplo, a derrama, que é uma das causas das rebeliões, como no caso aqui em Minas Gerais, no movimento de Tiradentes. Ou seja, esse período, a partir de 1750, marca um aumento do poder desse Estado e uma tentativa de renovar estas alianças do Pacto Colonial. E isso vai causar uma série de revoltas e desconforto em muitos territórios coloniais, não só aqui, como nós vamos ver no caso das 13 colônias inglesas lá da América do Norte, o que vai levar à chamada Revolução Americana, a guerra de independência das 13 colônias, que está no nascimento dos chamados Estados Unidos da América. O primeiro território a se libertar no continente americano, a chutar o pacto colonial, e isso vai servir de exemplo para os demais territórios do continente. Olha, lá eles conseguiram, aqui também nós devíamos tentar levar esse conflito, essa guerra à frente para conseguirmos nos libertar deste pacto colonial e, se não nos tornarmos independentes, pelo menos haver uma redução de impostos e uma abertura maior para o comércio. Como nós vimos também, não apenas a Revolução Americana, não apenas aqui, mas na Europa também, as ideias iluministas e a condição social vai estourar na grande Revolução Francesa de 1789. Em 1789, não em 1789, isso já estava vindo, mas estoura em 1789, a Revolução Francesa, com os ideais do iluminismo, igualdade pela lei, fraternidade social, liberdade econômica. Esses são os grandes valores da Revolução Francesa, que é uma grande revolução burguesa, são valores da burguesia, contra os poderes tradicionais da nobreza, da aristocracia, no caso, né? E da realeza e do Estado absolutista. Então o choque é contra o Estado absolutista, aquele poder estabelecido ao longo de séculos pelos reis, com poderes também da Igreja Católica, que fortalecem e dão legitimidade para esse poder do rei, o direito divino do rei de governar, e etc. Então aquele tipo de sociedade sofre um baque direto na Europa e a França entra numa guerra civil, num problema seríssimo que se arrasta por anos. Quando chega 1799, estou resumindo isso também, a gente já viu em vídeos anteriores, assume um consulado. Entre esses cônsules, esses homens que vão dar as cartas para tentar reorganizar essa França, que não é mais a França dos reis, Napoleão Bonaparte, que era um general, e Napoleão Bonaparte, um sujeito muito astuto, e essa França do Napoleão vai se reorganizar no sentido de garantir que esses ideais revolucionários se espalhem pelo mundo. Ou seja, a ideia de que essas ideias da Revolução Francesa tinham que ser exportadas para que ela realmente desse certo. É claro que havia ali uma disputa da França com a Inglaterra no sentido da industrialização, de quem mandava na Europa, de quem controlaria o comércio europeu. Então Napoleão também é um símbolo de libertação, mas é uma figura muito cheia de conflitos, né? Se levava realmente a libertação ou se era mais um caldo de opressão que o mundo presenciava. Mas em todo caso, Napoleão declara o bloqueio continental em 1806, numa tentativa de enfraquecer o poder da Inglaterra, o poder econômico e militar da Inglaterra no continente europeu. E um dos desdobramentos desse bloqueio continental, realizado pela França revolucionária de Napoleão Bonaparte, Portugal ficou no meio do caminho entre continuar aliado dos ingleses, aliado histórico da Inglaterra, ou pender para as exigências de Napoleão Bonaparte. Então Dom João, que era o príncipe regente de Portugal nesse momento, fica cambaleando entre França e Inglaterra, até onde deu, mas ele recebe um ultimato, quer dizer, um aviso
em 1807, final de 1807, ele, Dom João VI e mais 15 mil membros da família real portuguesa fogem de Portugal diante da invasão francesa e vêm para sua principal colônia, que era aqui a América Portuguesa. Somos nós, o Brasil. E aí, em 1808, a corte portuguesa chega para cá e transfere a capital do Império Português para o Rio de Janeiro. Algo único na história da humanidade. Então a história do Brasil é uma história muito especial. Quando há essa transferência, o primeiro ato de Dom João a chegar aqui ao Brasil foi a abertura dos portos a nações amigas. Então, na prática, o pacto colonial acabava aí, já em 1808. E a nossa independência vai ser muito desenhada a partir dessa presença da família real portuguesa neste território. Mas isso nós veremos nos próximos vídeos, certo? Com relação às atividades, eu chamo atenção para a letra B, né? Por que a Revolução Industrial prejudicou tanto Portugal? Que Portugal ficou para trás do ponto de vista industrial comercial. A Inglaterra tinha condição de produzir muito mais produtos a um preço muito mais barato, uma qualidade muito melhor, e a Revolução Industrial deixou os portugueses para trás com uma economia muito ligada ainda às relações de escravidão e de produção da terra, de agricultura, ou seja, Portugal sofreu muito com essa Revolução Industrial inglesa porque essa relação comercial era descompensada, totalmente desfavorável para os portugueses. E na letra E, por que o Marquês de Pombal favoreceu a escravidão africana? Ele proibiu a escravidão indígena para estimular a escravidão africana, porque o tráfico de escravos, infelizmente, foi algo altamente lucrativo, o tráfico de seres humanos altamente lucrativo, e do ponto de vista comercial era mais um grande negócio. Então, numa tentativa de aumentar esses recursos e essa captação de recursos para o reino de Portugal, o Marquês de Pombal estimulou ainda mais o tráfico de escravos. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, estamos totalmente abertos aí nos nossos canais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Entre em contato, YouTube, entre em contato, qualquer dúvida, e estamos aí, firmes e fortes, né? Vamos lá, gente. Então, boas leituras para vocês, viu? Tchau, tchau.